Você já parou para pensar que talvez a coisa que mais te orgulha seja exatamente o que está te matando por dentro? Eu estou falando da sua capacidade de pensar, de racionalizar, de sempre ter uma resposta lógica para tudo. Sabe aquele momento quando você está lavando a louça no automático e do nada bate uma sensação estranha, como se você fosse um robô programado para resolver problemas que nem sempre têm solução? Nietzsche disse uma parada que me deixou pensando por semanas. Confiar demais na própria razão é como tomar um veneno todo dia. No começo, achei que era exagero. Poxa, ser racional não é o que nos separa dos animais? Não é isso que nos faz humanos? Mas aí eu comecei a reparar. Toda vez que você sente algo que não consegue explicar, o que você faz? Corre atrás de uma explicação. Toda vez que a vida te apresenta um mistério, você quer decifrá-lo. Toda vez que alguém age de uma forma que você não entende, você cria uma teoria sobre os motivos. É como se você fosse um detetive incansável da própria existência. O problema é que nem tudo nesta vida cabe dentro da nossa cabeça. Tem coisas que são maiores que a nossa capacidade de compreender. Tem sentimentos que não têm nome. Tem experiências que não têm explicação. E quando você força tudo para passar pelo filtro da razão, você acaba perdendo a essência do que realmente importa. Lembro de uma vez que eu estava conversando com uma amiga que tinha acabado de perder a mãe. Ela estava ali, devastada, tentando entender o porquê de tudo aquilo. Não faz sentido, ela repetia. Por que justamente agora? Por que ela? Por que assim? E eu, querendo ajudar, comecei a jogar um monte de explicações. O ciclo da vida, as estatísticas médicas, a naturalidade da morte. Sabe o que aconteceu? Ela parou de falar comigo. Não porque eu estava sendo insensível, mas porque eu estava tentando racionalizar algo que simplesmente não cabia dentro de nenhuma lógica. A dor dela não precisava de explicação, precisava de presença, precisava de silêncio, precisava de um abraço que não tentasse resolver nada. A razão virou nossa droga. Viciamos na sensação de ter controle, de entender, de prever. Mas a vida não é uma equação matemática. Não é um problema a ser resolvido. É uma experiência a ser vivida. E quando você tenta racionalizar cada suspiro, cada lágrima, cada momento de felicidade inexplicável, você perde a magia do não saber. Pense comigo. Quantas vezes você já deixou de fazer algo porque não fazia sentido? Quantas vezes você ignorou uma intuição porque não conseguia explicá-la? Quantas vezes você matou um sonho no nascedouro porque sua mente racional disse que era impossível e, lógico, infantil? A razão é uma ferramenta incrível. Ela nos ajuda a construir pontes, a curar doenças, a criar arte. Mas ela também pode ser uma prisão. Uma jaula dourada onde você se sente seguro, mas nunca realmente vivo. Porque viver de verdade significa aceitar que tem coisas que você nunca vai entender completamente. É como tentar explicar o gosto de um morango para alguém que nunca comeu um. Você pode falar da doçura, da acidez, da textura, mas no fim das contas, a única forma de conhecer o sabor é mordendo. A vida é assim. Tem sabores que só se conhecem experimentando, sem tentar entender. O veneno da razão é sutil. Ele não te mata de uma vez. Ele vai te dessecando por dentro, transformando mistérios em problemas, transformando experiências em dados, transformando você numa versão menor de si mesmo. Uma versão que sempre tem uma resposta, mas nunca tem uma surpresa. Olha só, quando foi a última vez que você se permitiu não saber? Quando foi a última vez que você disse, não faço ideia, e ficou confortável com isso? Quando foi a última vez que você agiu movido puramente pela intuição, sem precisar de 10 razões lógicas para justificar? A vida não é um teorema a ser demonstrado, é uma música a ser dançada, e você não precisa entender cada nota para se mover no ritmo. Às vezes, a coisa mais inteligente que você pode fazer é admitir que não sabe de nada, que tá tudo bem não ter certeza, que tá tudo bem ser humano. Porque ser humano é justamente isso, viver na tensão entre o que sabemos e o que não sabemos, entre o que controlamos e o que nos escapa, entre a razão e o mistério. E talvez seja a hora de parar de tentar resolver essa tensão. Talvez seja a hora de aprender a dançar com ela. Você sabe qual é o problema de sempre ter uma resposta para tudo? É que a vida para de fazer perguntas interessantes. E quando a vida para de fazer perguntas, você para de crescer, para de se surpreender, para de se transformar. A razão te dá a ilusão de controle. Ela sussurra no seu ouvido. Se você entender como as coisas funcionam, você pode controlá-las. E você acredita.
Claro que acredita. Porque é reconfortante pensar que você é o piloto da própria existência, que cada decisão é calculada, que cada movimento é estratégico. Mas me responde uma coisa. Quantas das melhores coisas que aconteceram na sua vida foram planejadas? Quantas foram resultado de um acaso, de uma coincidência, de uma decisão impulsiva que a sua mente racional teria vetado? Eu me lembro de como conheci uma das pessoas mais importantes da minha vida. Tava num daqueles dias cinzentos, voltando do trabalho no ônibus, olhando pela janela. Tinha decidido descer num ponto diferente, sem motivo nenhum, só porque sim. Minha mente racional até tentou me convencer. Você vai ter que andar mais, não faz sentido, vai chegar atrasado em casa. Mas alguma coisa mais forte que a lógica me empurrou para fora daquele ônibus. E foi ali, naquele ponto errado, que eu esbarrei em alguém que mudou completamente minha perspectiva sobre o que é viver. Se eu tivesse dado ouvidos à minha razão, se eu tivesse feito o que fazia sentido, eu teria perdido um dos encontros mais importantes da minha vida. A razão é uma controladora nata. Ela quer mapear todos os territórios, categorizar todas as experiências, criar regras para todos os sentimentos. Ela transforma a vida numa planilha do Excel, onde cada célula tem que ter um valor, onde cada fórmula tem que fechar, onde não há espaço para o indefinido. Mas sabe o que é o mais bizarro? A própria ciência, que é o templo da razão, já descobriu que o universo é muito mais misterioso do que a nossa lógica consegue abraçar. A física quântica mostra que as partículas podem estar em dois lugares ao mesmo tempo. A neurociência revela que tomamos decisões antes mesmo de termos consciência delas. A psicologia comprova que nosso inconsciente processa muito mais informações do que a nossa mente consciente. E mesmo assim, a gente insiste em tentar encaixar tudo numa caixinha racional. É como tentar guardar o oceano numa garrafa. Você até consegue levar um pouquinho de água para casa, mas a imensidão, o movimento, a vida que pulsa ali, isso você nunca vai conseguir capturar. O pior é que quando você vive demais na sua cabeça, você começa a desconfiar do seu coração, começa a questionar suas intuições, começa a segundo adivinhar os seus instintos. E aí você vai virando uma pessoa que sabe muito sobre como as coisas deveriam funcionar, mas não sabe mais como se conectar com a vida como ela realmente é. Você já reparou como as crianças vivem? Elas não ficam analisando se faz sentido brincar na chuva, elas simplesmente correm e se molham. Elas não questionam se é lógico amar incondicionalmente, elas simplesmente amam. Elas não precisam de 10 razões para sorrir, elas simplesmente sorriem. E você, quando foi que parou de confiar na sua espontaneidade? Quando foi que começou a exigir justificativas para tudo? Quando foi que a pergunta "por quê?" se tornou mais importante que a pergunta "por que não?" A razão virou uma ditadura benevolente na sua cabeça. Ela te protege do erro, da vergonha, da decepção, mas ela também te protege da aventura, da descoberta, da surpresa. Ela te mantém na zona de conforto, onde tudo é previsível, onde tudo faz sentido, onde nada pode dar errado. Só que a vida não acontece na zona de conforto. A vida acontece nos intervalos, nas pausas, nos momentos em que você não sabe o que fazer. A vida acontece quando você para de tentar controlá-la e começa a dançar com ela. Imagina se os grandes artistas só criassem quando fazia sentido. Imagina se os grandes cientistas só pesquisassem quando tinham certeza do resultado. Imagina se os grandes amores só começassem quando toda a lógica aprovasse. O mundo seria muito mais previsível, mas também muito mais sem graça. Porque é justamente no território do não saber que nascem as possibilidades. É no espaço da incerteza que cresce a criatividade. É no silêncio da razão que a intuição finalmente consegue falar. E talvez seja isso que a gente precisa aprender. Que não saber não é uma falha, é uma abertura. Que não ter certeza não é uma fraqueza, é uma liberdade. Que não controlar não é ser irresponsável, é ser humano. A vida é muito maior que a nossa capacidade de compreendê-la. E tá tudo bem. Na verdade, é justamente isso que torna tudo interessante. É isso que faz com que cada dia seja uma descoberta, cada encontro seja uma surpresa, cada momento seja uma possibilidade. Então talvez seja a hora de dar uma folga para essa mente que trabalha 24 horas por dia tentando decifrar os mistérios da existência. Talvez seja a hora de confiar um pouco mais no que você sente do que no que você pensa. Talvez seja a hora de deixar a vida te surpreender. Você sabe aquela sensação de que algo não está certo, mas você não consegue explicar o porquê? Aquela sensação que aperta o peito, que faz o estômago revirar, que deixa você inquieto, sem motivo aparente. Sua razão diz que você está sendo paranoico, que está inventando problema onde não tem. Mas o seu corpo, o seu corpo sabe de coisas que sua mente ainda não descobriu. A intuição é a linguagem do corpo.
É a forma que a vida encontrou de te comunicar informações que não passam pelo filtro da lógica. É como se você tivesse uma antena interna captando frequências que sua mente racional nem consegue sintonizar. Mas a gente aprendeu a desconfiar dessa antena. Aprendeu a dar mais valor ao que pode ser explicado do que ao que pode ser sentido. Aprendeu a tratar a intuição como se fosse uma prima distante da razão. Aquela que aparece nos almoços de família, mas ninguém leva muito a sério. E aí você vai perdendo o acesso a uma fonte de sabedoria que é mais antiga que qualquer livro, mais profunda que qualquer análise, mais certeira que qualquer cálculo. Você vai perdendo o acesso ao seu próprio GPS interno. Lembro de uma situação que me marcou profundamente. Estava procurando emprego e apareceu uma oportunidade que no papel era perfeita. Salário bom, empresa renomada, função que batia com o meu perfil. Minha mente racional estava fazendo festa. É isso aí, é a chance da sua vida. Mas toda vez que eu pensava em aceitar, sentia um aperto no peito, uma sensação de que algo não estava certo. Tentei ignorar. Listei todas as vantagens, todos os benefícios, todos os motivos lógicos para aceitar. Mas a sensação persistia. Era como se meu corpo tivesse informações que minha cabeça ainda não tinha processado. Decidi investigar mais. Conversei com algumas pessoas que tinham trabalhado lá e descobri que a empresa estava passando por uma crise interna séria, que o clima organizacional era tóxico, que a rotatividade era altíssima. Informações que não estavam em lugar nenhum oficial, mas que minha intuição já havia captado. Se eu tivesse seguido apenas a lógica, teria me metido numa situação que poderia ter sido devastadora para minha carreira e para minha saúde mental. Mas porque eu parei para escutar o que meu corpo estava tentando me dizer, consegui evitar uma furada gigantesca. A intuição não é mágica, ela é inteligência. É o seu inconsciente processando milhões de informações que sua mente consciente não consegue abarcar. É a sua experiência acumulada se manifestando através de sensações, não de pensamentos. Quando você encontra uma pessoa e sente que rola uma química, não é porque vocês discutiram filosofia e chegaram à conclusão de que são compatíveis. É porque sua intuição captou sinais sutis, linguagem corporal, tom de voz, energia, que sua mente racional nem percebeu. Quando você entra num ambiente e sente que o clima está pesado, não é porque você fez uma análise sociológica da situação. É porque a sua intuição processou centenas de microexpressões, gestos, silêncios que sua razão nem registrou. Quando você tem uma sensação ruim sobre uma decisão, não é porque você é pessimista, é porque sua intuição identificou padrões, conexões, possibilidades que sua lógica ainda não mapeou. Mas a gente foi treinado para desconfiar disso, para exigir provas, evidências, justificativas, como se a vida fosse um tribunal onde a intuição é sempre culpada até que se prove o contrário. E aí você vai se desconectando da sua própria sabedoria. Vai se tornando refém da opinião dos outros, dos dados externos, das análises infinitas, vai perdendo a capacidade de tomar decisões que fazem sentido não para sua mente, mas para sua alma. Porque tem decisões que são certas, mesmo quando não fazem sentido. Tem caminhos que são seus, mesmo quando todo mundo diz que você está louco. Tem escolhas que são necessárias, mesmo quando você não consegue explicar o porquê. A intuição é coragem. É a coragem de confiar em algo que você não pode provar, mas que você sabe que é verdadeiro. É a coragem de seguir um caminho que talvez não tenha mapa, mas que você sabe que é seu. E não estou falando de agir impulsivamente, sem pensar. Estou falando de integrar a intuição com a razão, de usar os dois como aliados, não como inimigos. Estou falando de dar para a intuição o lugar que ela merece na mesa de decisões da sua vida. Porque quando você aprende a escutar o seu corpo, quando você aprende a confiar nas suas sensações, quando você aprende a dialogar com a sua intuição, você ganha acesso a uma inteligência que é muito maior que a sua mente individual. Você ganha acesso à sabedoria acumulada da espécie, aos padrões que se repetem há milênios, às verdades que transcendem o tempo e o espaço. Você ganha acesso ao que realmente importa, não ao que deveria importar. E talvez seja isso que a gente precise reaprender, que somos muito mais que nossa capacidade de pensar, que temos outras formas de conhecer, outras formas de decidir, outras formas de navegar pela vida. A intuição é a bússola que nunca te abandona.
Mesmo quando você não sabe onde está, ela sabe onde você precisa ir. Mesmo quando você não entende o que está acontecendo, ela entende o que você precisa fazer. Talvez seja a hora de parar de desconfiar dela. Talvez seja a hora de lembrar que ela é bem-vinda na sua vida. Sabe o que é mais triste? Não é que a gente use demais a razão. É que a gente criou uma guerra entre a razão e o coração, como se fosse obrigatório escolher um lado. Como se fosse impossível ser inteligente e sensível ao mesmo tempo. Como se fosse proibido ser lógico e intuitivo na mesma vida. Essa guerra não existe na natureza. Olha os animais. Eles são extremamente racionais quando precisam sobreviver, mas também são pura intuição quando precisam se conectar. Eles não ficam divididos entre o que faz sentido e o que sinto. Eles simplesmente são. A gente que complicou tudo. A gente que criou essa hierarquia absurda onde a razão é a presidente e o coração é, no máximo, um conselheiro que só pode falar quando é chamado. E aí você vai vivendo uma vida onde metade de você está sempre censurada, sempre questionada, sempre em segundo plano. Imagina se você fosse obrigado a andar só com a perna direita. Imagina o esforço que seria, o desequilíbrio, a exaustão. É isso que acontece quando você vive só com a razão. Você até consegue se mover, mas nunca com a elegância, a fluidez, a naturalidade que seria possível se você usasse as duas pernas. A vida não é uma escolha múltipla onde você tem que marcar razão ou emoção. A vida é uma dança onde você precisa dos dois pés no chão para se mover com graça. E quando você aprende a dançar com os dois, aí sim você descobre do que é capaz. Lembro de uma conversa que tive com um amigo que é cirurgião. Ele me contou que durante uma cirurgia particularmente complexa, chegou no momento em que todos os protocolos, todas as diretrizes, todos os manuais diziam uma coisa, mas alguma coisa dentro dele, uma sensação que ele não conseguia explicar, dizia outra. Ele parou, respirou fundo e decidiu confiar na sensação. Mudou completamente a estratégia da cirurgia e salvou a vida do paciente. Depois, quando foi analisar o que tinha acontecido, descobriu que sua intuição havia captado sinais sutis que os exames não tinham detectado. Foi a junção da minha experiência técnica com algo que vai além da técnica, ele disse. Foi a razão informada pela intuição e a intuição validada pela razão. Isso é sabedoria. Não é escolher entre a cabeça e o coração. É fazer com que eles trabalhem juntos, como uma orquestra, onde cada instrumento tem seu momento de solo, mas o resultado final é uma sinfonia. A razão sem coração é fria, calculista, desconectada da vida real. É como ter um GPS que te diz exatamente onde você está, mas não te diz se vale a pena estar ali. É como ter uma receita perfeita, mas não saber se a comida vai aquecer a alma de quem come. O coração sem razão é impulsivo, inconsequente, às vezes destrutivo. É como ter um motor potente, mas sem direção. É como ter um fogo que aquece, mas que também pode queimar tudo ao redor. Mas quando você junta os dois, aí sim você tem uma força que é maior que a soma das partes. Você tem uma inteligência que é ao mesmo tempo prática e poética, eficiente e humana, precisa e sensível. Você já reparou como as melhores decisões da sua vida foram tomadas assim? Não foi só a razão dizendo, isso faz sentido. Não foi só o coração dizendo, eu quero isso. Foi os dois conversando. Foi um validando o outro. Foi uma certeza que vinha da mente e do peito ao mesmo tempo. Quando você escolheu sua profissão, quando você decidiu com quem se relacionar, quando você tomou aquela decisão que mudou o rumo da sua vida, se você parar para lembrar, vai ver que teve um momento em que a análise lógica e a sensação visceral se encontraram. Foi ali que você soube que era o caminho certo. O problema é que a sociedade ensina a gente a desconfiar dessa integração. Ensina que ser muito emocional é ruim, mas que ser muito racional é bom. Como se as emoções fossem um defeito de fábrica que a gente precisa corrigir. Mas as emoções são informações, são dados sobre como você está se relacionando com o mundo. São sinais sobre o que está funcionando e o que não está funcionando na sua vida. Ignorar as emoções é como dirigir de olhos fechados. Você até pode chegar em algum lugar, mas as chances de bater no caminho são enormes. E a razão? A razão é uma ferramenta linda para processar essas informações, para organizá-las, para transformá-las em ações efetivas. Mas ela não é a única fonte de conhecimento. Ela é uma das fontes, uma muito importante, mas uma entre várias. Quando você para de tratar a razão como uma ditadora e começa a tratar ela como uma conselheira, quando você para de tratar o coração como um inimigo e começa a tratar ele como um guia, aí sim você consegue viver de forma integrada. Você consegue tomar decisões que fazem sentido não só no papel, mas na vida.
Você consegue construir uma carreira que não seja só bem-sucedida, mas que também seja significativa. Você consegue ter relacionamentos que não sejam só funcionais, mas que também sejam nutritivos. Você consegue viver uma vida que não seja só lógica, mas que também seja bela. Que não seja só eficiente, mas que também seja plena. Que não seja só racional, mas que também seja viva. E no final das contas, não é isso que a gente quer? Não é uma vida integrada, onde todas as partes de nós podem participar da conversa? Onde a gente não precisa deixar metade de si do lado de fora? Talvez seja a hora de declarar paz nessa guerra interna. Talvez seja a hora de descobrir o que acontece quando a razão e o coração param de brigar e começam a dançar juntos. Então voltamos ao começo, mas agora com os olhos diferentes. Nietzsche disse que confiar demais na própria razão é como tomar veneno todo dia. E agora, depois de toda essa jornada, eu entendo que o veneno não é a razão em si. O veneno é o demais, é o excesso, é a dependência, é transformar uma ferramenta numa religião. Porque a razão, quando usada com sabedoria, é linda. Ela constrói pontes, cura doenças, resolve problemas, cria arte. Mas quando vira uma obsessão, quando vira a única forma de você se relacionar com o mundo, aí sim ela se transforma em veneno. O veneno age devagar, você não percebe no começo. Você até se sente mais seguro, mais no controle, mais inteligente. Mas aos poucos você vai perdendo a capacidade de se surpreender. Vai perdendo a capacidade de se emocionar sem explicar porquê. Vai perdendo a capacidade de ser espontâneo. E um dia você acorda e percebe que virou uma versão muito eficiente, mas muito menos viva de si mesmo. Você resolve todos os problemas, mas não consegue mais se conectar com os mistérios. Você tem resposta para tudo, mas não tem mais perguntas interessantes. Sabe quando isso fica mais claro? Quando você está com criança. Elas fazem umas perguntas que te deixam completamente sem chão. Por que o céu é azul? Por que as pessoas morrem? Por que a gente tem que dormir? E você, todo cheio de razão, começa a explicar sobre ondas de luz, sobre ciclos biológicos, sobre necessidades fisiológicas. E aí você percebe que perdeu completamente o ponto. Que a criança não estava pedindo uma aula de ciências. Ela estava compartilhando o espanto dela com o mundo. Ela estava dividindo com você a maravilha de existir num universo cheio de mistérios. E você, ao invés de se juntar a ela nesse espanto, tentou resolver o mistério. Ao invés de celebrar a pergunta, você matou ela com a resposta. Ao invés de manter viva a curiosidade, você transformou ela em informação. O antídoto para o veneno da razão não é a irracionalidade. Não é virar um hippie que rejeita a ciência e vive só de energia positiva. O antídoto é a integração. É aprender a usar a razão como uma ferramenta, não como uma identidade. O antídoto é lembrar que você é muito mais que sua capacidade de pensar. Que você também é intuição, emoção, sensação, presença. Que você é também mistério, contradição, complexidade. Que você é também poesia, não só prosa. O antídoto é desenvolver a coragem de não saber. A coragem de dizer, não faço ideia, sem se sentir diminuído. A coragem de tomar decisões baseadas não só em análises, mas também em sensações. A coragem de confiar na vida mesmo quando ela não faz sentido. E sabe o que é mais interessante? Quando você para de tentar controlar tudo com a razão, quando você aprende a dançar com a incerteza, você se torna mais eficiente, não menos. Você se torna mais criativo, mais adaptável, mais capaz de lidar com situações complexas. Porque a vida real não é um problema de matemática, é um improviso de jazz. E no jazz, você precisa conhecer as regras, mas também precisa saber quando quebrá-las. Precisa ter técnica, mas também precisa ter soul. Precisa saber onde está indo, mas também precisa estar aberto para onde a música te leva. Imagina se John Coltrane só tocasse as notas que faziam sentido. Imagina se Picasso só pintasse quadros que seguiam as regras da perspectiva. Imagina se Einstein só desenvolvesse teorias que se encaixavam no que já era conhecido. O mundo seria muito mais previsível, mas também muito mais sem graça. Porque é justamente na tensão entre o conhecido e o desconhecido, entre a razão e a intuição, entre o controle e o mistério, que nascem as grandes descobertas, as grandes artes, as grandes vidas. Você não precisa abrir mão da sua inteligência, você não precisa parar de pensar, você só precisa parar de pensar que pensar é tudo. Você só precisa lembrar que a vida é muito maior que qualquer conceito que você possa ter sobre ela. E talvez seja isso que Nietzsche queria dizer. Não que a razão seja ruim, mas que a razão sozinha é insuficiente.
que quando você tenta viver só com a cabeça, você perde acesso ao que há de mais humano em você. Então aqui vai meu convite. Que tal fazer um detox da razão? Que tal passar um dia inteiro sem tentar explicar tudo? Que tal tomar uma decisão baseada puramente na intuição? Que tal se permitir sentir algo sem precisar entender o porquê? Que tal conversar com alguém sem tentar resolver os problemas da pessoa? Que tal olhar para o pôr do sol sem pensar na rotação da Terra? Que tal escutar uma música sem analisar a letra? Que tal ser um pouco mais humano e um pouco menos robô? Que tal confiar um pouco mais na vida e um pouco menos na sua capacidade de controlá-la? Porque no final das contas, a vida não é um problema a ser resolvido, é uma dança a ser dançada. E você não precisa entender cada passo para se mover no ritmo. Você só precisa confiar na música. E a música sempre esteve aí, tocando. Você que parou de escutar porque estava ocupado demais tentando ler a partitura. Talvez seja a hora de fechar o livro e abrir o coração. Talvez seja a hora de parar de tentar entender a vida e começar a vivê-la. Porque você não veio aqui para decifrar o mistério da existência. Você veio aqui para ser parte dele.